do Senhor. Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Vencedores. Meus amados, o livro de Apocalipse, ele é o livro dos vencedores, e dos quais o maior de todos os vencedores é Cristo. Cristo se mostra como o grande vitorioso sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as dificuldades, sobre a tentação, sobre a morte. Jesus venceu tudo. E no Apocalipse ele é mostrado para nós como sendo aquele que venceu, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque ele venceu o mundo. E quando nós olhamos especificamente para o livro de Apocalipse, ou Revelação, logo no início desse livro nós temos ali cartas às igrejas. E cada uma dessas cartas, ela vai trazer uma palavra de vitória ao final para cada igreja. E eu queria ler isso com você. Então, se você pegar a tua Bíblia e você for em Apocalipse capítulo 2, você vai encontrar lá as 7 igrejas da Ásia. Nós chamamos comumente das 7 igrejas do Apocalipse, né? A primeira igreja é a igreja de Éfeso. E no versículo 7 do capítulo 2, nós vamos ler o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Primeira igreja, a igreja de Éfeso. Segunda igreja, Esmirna. Versículo 11, vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira igreja, igreja de Pérgamo, ainda no capítulo 2, versículo 17, nós vamos ler assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Quarta igreja, a igreja de Tiatira, versículo 26 do capítulo 2, nós vamos ler assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Capítulo 3, quinta igreja, igreja de Sardo, versículo 5 diz assim: e o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha que coisa maravilhosa! E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quinta igreja. Sexta igreja, igreja de Filadélfia, capítulo 3, lá no versículo 12, vai dizer assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e do meu Deus também o meu novo nome. E por fim, a sétima igreja, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas.
Então, o livro de Apocalipse, ele já começa com essa palavra de vitória para cada uma das igrejas. É interessante que, se nós formos fazer um estudo sobre o livro de Apocalipse, nós vamos perceber que Deus tem uma crítica para essas igrejas. Deus traz na sua revelação ali palavras de condenação até, pela postura, pelos erros dessas igrejas. Mas mesmo no meio de coisas erradas, nós teremos sempre aqueles que são fiéis. Nós teremos sempre aqueles que são verdadeiros. Nós teremos sempre aqueles que são servos legítimos do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela faz questão de trazer uma palavra de esperança, de reconhecimento da vitória daqueles que são fiéis. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você é um servo fiel, saiba que a vitória do Senhor está sobre a sua vida. Note uma coisa importante. Algumas vitórias realmente nós recebemos aqui em vida. Mas a maior de todas as vitórias, eu li várias vezes aqui em vários desses versículos, a maior de todas as vitórias é a certeza de salvação e de que nós viveremos com Cristo, nós assentaremos com Ele no seu trono, nós estaremos eternamente com Ele. Essa é a maior de todas as vitórias. E essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vai mudar a tua vida para a eternidade. Mas eu queria pensar um pouco com você sobre essa questão de vencedores. O vencedor, ele não é aquele que chega ao final da sua empreitada limpo, bonito, cheiroso, sem nenhuma lesão, né? Brilhante, radiante, porque chegou na sua vitória. Normalmente, quem vence chega cansado, machucado, desgastado, mas ele chega e ele vence. É um erro nós pensarmos que a vitória que Deus nos dá é uma vitória que vai nos fazer chegar sem nenhum arranhão no final. Porque os arranhões, as cicatrizes, são marcas da nossa luta, são marcas da nossa empreitada, da nossa jornada, da nossa peregrinação nessa terra. Então é natural que, ao vencermos, nós carregaremos conosco as marcas da luta, as marcas das aflições, as marcas de tudo aquilo que nós vivemos aqui. Mas uma coisa é importante, né? Aquele que vence, ele recebe o prêmio da vitória. Então, quando nós vencemos, quando nós chegamos ao final, quando nós somos reconhecidos por Deus como vencedores, nós recebemos o prêmio da vitória. Aqui na Terra, nós entregamos um troféu, nós entregamos uma medalha, nós entregamos um prêmio em dinheiro, mas o prêmio que Deus vai te dar pela tua vitória, ele supera em muito a um prêmio de uma medalha de ouro, de um troféu dourado, ou mesmo de diamante, ou qualquer valor financeiro que você possa receber. O prêmio de Cristo para você, pela sua vitória, é o seu nome escrito no livro da vida. É você poder se assentar com Ele nos céus. Mas como eu falei, nós temos vitórias que nós comemoramos aqui na terra. Mas a maior de toda vitória, de todas as vitórias, nós comemoramos no céu. Então esteja pronto para ser vitorioso aqui, esteja pronto para ser vitorioso na eternidade. E entenda uma coisa, no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos dificuldades. E essas dificuldades, essas aflições, são as marcas que nós vamos carregar da nossa luta até a vitória. Mas deixa eu compartilhar alguns textos da palavra do Senhor com você. O primeiro deles está em Romanos 12, versículo 21. Né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós cristãos somos chamados para sermos benéficos, para sermos ajudadores,
para mostrar ao mundo que é possível vencer de forma íntegra, né? Então, a vitória que acompanha o cristão, ela não é uma vitória baseada no fracasso de outras pessoas. A vitória que acompanha a vida do cristão, ela se baseia na bênção de Deus e no derramar dessas bênçãos sobre a vida daqueles que são fiéis. Um outro texto que eu separei é João 16:33, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus dizendo aqui que nós não vamos ser livres das dificuldades da vida. Nós não vamos ser libertos das aflições, gente. Ninguém termina uma maratona sem uma dor, sem uma cãibra, sem arranhões. Ninguém consegue terminar uma corrida sem dores nos braços, sem dores nas pernas. Nós precisamos entender que a vitória não tira de nós a luta. A luta ela vai acontecer, mas nós temos a certeza da vitória por conta de Jesus. É isso que é importante para a gente. Amém? Então, um outro texto importante é 1 João 5,4, que está escrito assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É lógico que esse texto não está falando daquela vitória de você ser promovido no trabalho. Ele não está falando que você vai vencer o mundo no sentido de que você vai se tornar tão santo ao ponto de você parecer que está afastado do mundo. Não é isso. A vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, é a vitória que nos leva a um galardão eterno. Essa é a real vitória, né? Mas acredite, Deus, ele quer nos abençoar, porque a bênção dele sobre a nossa vida testemunha para o mundo de que nós somos de Deus. A bênção do Senhor sobre os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, enfim, isso depois, né, que nós servimos a um Deus verdadeiro. Então nós teremos vitórias aqui e teremos uma vitória ainda maior na eternidade. Nós estamos passando por todo esse período agora de coronavírus, né? Muita gente com medo, muita gente descrente de que isso é real. E a gente não está aqui para dizer nenhuma coisa nem outra. A única coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: creia no Senhor. Creia na força do poder do Senhor. E você vai perceber que você vai ser vitorioso disso aí tudo. Tá? Que Deus nos dê essa tão maravilhosa vitória. No mundo nós vamos ter muitos inimigos. Inimigos no meio profissional, a violência, a criminalidade, as injustiças, né? Um inimigo que a gente pouco fala, que é um inimigo chamado nós mesmos. Muitas vezes o que nos leva a cair não é nem um agente externo, não é nem Satanás, não é nada, não é outra pessoa. São os nossos próprios enganos, a nossa própria maneira errada de viver e de pensar. Nós temos muitos inimigos, né? 1 João 2,14, Paulo, aliás, 1 João 2,14, o apóstolo João aqui, falando para os cristãos mais jovens, ele diz assim: sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, não é que aqui na terra nós vamos vencer um dia, nós temos vencido. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, que tem a sua vida firmada em Deus, ele tem vencido o maligno. E você precisa viver essa verdade, essa realidade na tua vida. 1 João 5,4, né, ele vai dizer que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Né? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, nós já falamos disso. Né? Então o cristão verdadeiro, ele vence, ele conquista, ele coleciona vitórias na sua vida. Apocalipse 17,14, né?
pelejarão contra o cordeiro, ou seja, lutarão, guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os que chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, quando você é fiel, quando você está com o Cordeiro de Deus, que é Cristo, a vitória dele se estende até a sua vida. Então, creia que você tem ao seu lado o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tem todo o poder no céu, na terra, para fazer aquilo que é o desejo do coração dele. E lembre-se, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, que você não sabe. Clame ao Senhor, busque a vontade de Deus na tua vida, creia que Ele está te protegendo, que Ele pode realizar coisas que você nem imagina. Às vezes a gente pede uma coisa e Deus está preparando algo ainda melhor para a gente. Às vezes nós temos um projeto e buscamos em Deus a aprovação do nosso projeto, e Deus, na sua imensa sabedoria, está preparando algo ainda melhor. Então creia que nós estamos junto com Cristo, e se Ele vence, nós vencemos também, segundo Apocalipse 17:14. Romanos 8:37 vai dizer assim: todas estas coisas, porém, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se a gente pegar o texto inteiro aí de Romanos 8, ele vai falar sobre as dificuldades na vida, sobre as aflições, sobre as doenças, sobre as dificuldades financeiras, sobre as injustiças. E ele diz assim: mas sobre essas coisas nós somos mais do que vencedores. E por que nós somos mais do que vencedores? Porque a nossa vida não se resume a isso. Nós queremos a vitória sobre essas coisas, mas nós queremos viver a vitória ainda maior de estar com Cristo. 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja grato, porque a vitória ela é real, ela é verdadeira e ela é garantida em Cristo. Mas o primeiro texto que nós lemos, Apocalipse 21, versículo 7, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. O que é tudo isso? A que se refere essa promessa? Eu posso dizer para você que essas coisas, todas essas coisas, é justamente a vitória sobre o maligno, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre a carne e o pecado, e a mais importante de todas as vitórias, a vitória sobre a morte. Porque você pode ser curado de uma doença. Você pode presenciar um milagre de algo fantástico na tua vida. Você pode receber dinheiro e riquezas. Você pode ser muito bem-sucedido. Mas se você não vencer a morte, a sua vida não passará de pó. Porque a verdadeira vitória é aquela que salta da vida para a vida eterna. Então, que Deus te faça vitorioso, te dando primeiro essa maior de todas as vitórias, que é a certeza de vida eterna. Eu não sei o quanto você conhece sobre Deus, mas eu quero te dizer uma coisa muito simples. Quando o homem pecou e se separou de Deus, Deus providenciou uma maneira de trazer esse homem de volta para perto dele. E quando nós aceitamos esse caminho de volta, e o nome desse caminho é Jesus Cristo, e nós realmente entregamos a nossa vida para Deus, nós recebemos essa vitória que vence o mundo, que é a vida eterna. E eu quero orar por você. Querido Senhor,